Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Então estávamos aqui, né? Métodos para determinar o volume equivalente. Todo mundo entendeu o princípio do método, falta entender como é que a gente determina esse volume equivalente para jogar nas fórmulas, né? Para fazer os cálculos da concentração do meu analito. E aí nós vimos que na análise instrumental, na potenciometria, nós temos os métodos geométricos e os métodos analíticos. Os geométricos nós já vimos na última aula, né? Pelo método das tangentes, método dos círculos tangentes, e tem um outro método que o tio mostrou para vocês que eu não lembro o nome. Muito bem. Na aula de hoje, então, nós vamos começar pelo método analítico, pela primeira e pela segunda derivada. Então, tá aqui os métodos geométricos que nós já vimos. Então, nós paramos aqui, né? Na última aula. Método analítico para determinar o volume equivalente. Então, é assim, gente. Para o tio fazer com que você entenda a aplicação do olhar da primeira e da segunda derivada para interpretar dados analíticos, não é algo simples, que pum, de primeira sai. Então o tio vai comendo pelas beiradas, eu vou bem devagarinho, né, falando, mostrando as coisas, de modo que com o tempo você vai entender, ok? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vai precisar de alguns vídeos para você entender como é que a gente usa a segunda derivada para interpretar os dados analíticos. De preferência, a segunda derivada com a fórmula acoplada. Tudo bem? Só que nós vamos, para chegar lá, a gente vai ter que construir um caminho. Então vem com o tio que você passa de ano. Olha lá. Então tá aqui um fragmento, um recorte de uma tabela de titulação. Certo? Olha só. Então eu fiz lá uma titulação potenciométrica. Comecei do zero, volume 0 deu pH tanto, volume 1 deu pH tanto, né? Só que eu fiz um recorte do 23 até o 31. Por que o 23 até o 31? Essa tabela, né? Ela começou, ó, ela é a titulação completa, ó, essa daqui é a curva referente a essa tabela, ó. Então, nessa titulação potenciométrica, ele jogou de meio em meio, né? Ou de 1 em 1, não lembro. Aqui, ó, de 1 em 1, foi de 1 em 1. E até 50 ml, para fechar a sigmoide, certo? Então, ele começou com 0 ml de titulante, deu pH 3 e uns quebradinhos. 1 ml deu pH tanto, 2, 3, 4, 5, 6... Aí o recorte do tio foi do de 23 até o 31, por quê? Porque o 23 está aqui, né? Mais ou menos, ó. 31 está aqui, ó. 31 está aqui, mais ou menos, ó. Então, foi nessa região que houve o salto de pH. É nessa região que está o volume equivalente, certo? Então, é essa região que interessa para a gente. Se eu for aplicar a primeira e a segunda derivada na tabela toda, eu estou lascado, tá bom? Então, a gente vai aplicar a primeira e a segunda derivada nesta região somente, para mostrar algumas coisas bem interessantes, ok? Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a folhinha, vem com o tio. Olha lá, como é que a gente faz a determinação do volume equivalente pelo método da primeira e da segunda derivada? É o seguinte, gente. Nossa, essa tampinha. Aí. É o seguinte, eu vou pegar aquela tabela e vou colocar ela aqui, ó. Volume em ml, pH. Certo? Olha lá. Vem com o tio que você passa de ano. Tem que construir devagar o argumento. Vamos lá. 23, 24, 25... 26, 27, 28, 29
30 ml. Nossa, tá ficando uma beleza essa tabela. Tá aqui, ó. 4,91. Tô copiando a tabela que tá lá no computador, tá? 5,04. 5,2. 5,44. 5,63. 10,6. 11,1. 11,3. Aí tem 31 ml também. 11,5. Tá bom? Então vamos lá. Ó, toda vez, então o tio vai ensinar o passo a passo e nós vamos começar no como fazer. O propósito do vídeo de hoje é mostrar como fazer pelo método das derivadas. Não vou explicar o porquê, vou explicar o como. Daqui a pouco a gente vai explicando devagarinho os porquês. Tudo bem? Então, ó, vamos, ratinho de laboratório, olha lá, ó, sem questionar nada. Vem com o tio que daqui a pouco o tio explica. Então, ó, toda vez que você pegar uma tabela de dados de titulação, o que é que você vai fazer? Você vai prolongar ela. Vamos prolongar a tabela. Certo? Método manual, gente, sem frescura. Vamos arrepiar. Vamos prolongar a tabela. Ai, que lindo, pro, que tá ficando. Tá uma bosta. Olha que cagada. Seu traço tá que tá. Então, olha só. A gente vai construir aqui a tabela da primeira derivada. Então, primeira coluninha da primeira derivada é volume médio em ml. Segunda coluninha da tabela da primeira derivada é a primeira derivada, que é delta pH dividido por delta V. Muito bem. Finalizei a primeira derivada. Aqui, ó, essa daqui é a tabela com os dados da titulação. Essa daqui é a tabela que a gente vai montar com a primeira derivada. E essa daqui, ó, opa, é a tabela com a segunda derivada. Tá? Então, tá aqui, ó. Na primeira coluninha é de novo volume médio em ml. E aqui na segunda coluninha é o delta quadrado pH dividido por delta V quadrado. Né? O símbolozinho da segunda derivada, tudo bem? O povo aqui em casa tá gritando, né? Criançada pequena. Muito bem. Então agora ratinho de laboratório, ó, sem pensar. Ó, nós estamos aprendendo a construir. Só prolonga a tabela para preencher a tabela da primeira e da segunda derivada. Ó, aqui você coloca tracinho, 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 tracinho. Na da primeira derivada você coloca traço na primeira linha e na da segunda derivada traço nas duas primeiras linhas. Tem que fazer isso, tá? Daqui a pouco você vai entender o porquê. Muito bem. Aí, gente, o segredo para você não se perder a trabalhar com as derivadas, né? E aí, são dicas práticas do tio, é o seguinte, trabalhar com canetinhas diferentes, tá? Ou você está trabalhando com lápis e caneta, ora você mexe com a caneta, ora com lápis. Sempre duas corzinhas, tá? Se você não fizer assim, ó, você vai se embolar inteiro. Por que eu estou falando isso? Porque eu já me embolei milhares de vezes. E essa técnica aqui que eu desenvolvi, depois de muito tempo me embolando nos cálculos, eu aprendi a fazer desse jeito, nunca mais esqueci. E aí agora é difícil de errar desse jeito. Então olha só. Ó, aqui nós vamos preencher o volume médio,
né? Volume médio da onde? Desses dois pontos daqui, ó. Eu vou calcular aqui, ó, nessa primeira linha, a derivada com volume médio desses dois pontos aqui, ó. Entre o volume 23 e o volume 24, entre o pH 5,04 e o pH 4,91. Então, qual que é o volume médio de 23 e 24? Qual que é o volume que está no meio do caminho entre 23 e 24? 23,5. Qual que é a primeira derivada entre esses dois pontos de pH? O que é a derivada, gente? Olha só que legal, né? Ó, derivada, nós já vimos isso em outro momento, né? Derivada não é igual a tangente. Vamos puxar uma folhinha aqui, para não bagunçar tanto. Ó, derivada não é igual a tangente, né? Ai, professor, nome derivada. Ai, você tem medo da derivada? Então vamos chamar a derivada de Asdrubal. Asdrubal. Pronto, Asdrubal. Derivada, então nós vamos tirar o Asdrubal lá daqueles dois pontos, tá? E o que é a tangente ou a derivada ou o Asdrubal, né? Então se eu tenho aqui um triângulo, olha lá, como é que eu calculo a tangente desse triângulo? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó, é essa cota aqui, ó, que está no eixo Y, dividido por essa cota aqui, ó, que está no eixo X. O que é essa cota aqui, ó? É ΔY. É o Y maior menos o Y menor. O que é essa cota aqui, ó? É ΔX. Né? O que é o ΔX? É o X maior menos o X menor. Isso é derivada, gente. A derivada de uma função, né? É isso aqui. Então, é isso que nós vamos fazer em cada ponto, né? O legal dessa derivada, quando eu pego ΔY por ΔX, o legal é que esse ΔY por ΔX está me dando a inclinação da reta em cada ponto, né? Então, como é que eu faço aqui? Se eu tenho um triângulo que tem nessa cota aqui 1, ΔY1 e ΔX 10, qual que é a derivada? Qual que é a tangente? A derivada, né? A derivada é ΔY, que é 1, sobre ΔX, que é 10. Então, a derivada é 0,1. Então, esse valor, ele de alguma maneira, ele mensura o grau de inclinação da reta. Ó, o grau de inclinação é baixinho, né? Agora, se eu tenho o contrário, né? Se eu tenho essa cota 10 e essa cota 1, né? Ó, o ΔY, o Y2 é 20 e o Y1 é 10. 20 menos 10 dá 10. Então, essa cota é 10 e essa cota é 1. Qual que é a derivada? Ou a tangente, ou o Asdrubal, né? A derivada é 10 dividido por 1. A derivada é 10. Ó, aumentou aumentou a derivada. Aumentou o ângulo de inclinação. Então, esse número que sai da divisão de ΔY por ΔX, ele está me mensurando alguma coisa. O que esse camarada está mensurando? Está mensurando o grau de inclinação. Esse número, ele é proporcional à inclinação em cada ponto. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Tudo bem? É legal entender isso, né? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Entre o ponto 4,91 e 5,04. Eu vou calcular o ΔPH dividido por ΔV. Qual que é o ΔPH? Gente, isso daqui não é o eixo X, esse aqui não é o eixo Y. Não foi isso que nós fizemos? Ó. Aqui, ó. Eu não estou trabalhando com aqui em cima pH e aqui em cima
volume titulante, do titulante. Não é essa a minha curva sigmoide? Muito bem. Então, eu vou tirar uma derivada em cada ponto, ó. Entre esse ponto e esse ponto, né, eu posso esquadrinhar aqui um triângulo, ó. Que eu tenho um ΔX, ó, esse X aqui, X2 e X1. E eu tenho um ΔY, aqui, ó, um Y1, Y2. Então, a derivada entre esse ponto e esse ponto é Y2 menos Y1 dividido por X2 menos X1. Y2, né, o pH final menos o pH de começo, aqui, entre um ponto e outro, dividido pela diferença de volume, né? Volume 1, volume 2. Volume 2 menos volume 1. Isso aqui é fazer a derivada, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Ó, vem com o tio que você passa de ano. Qual que é o ΔPH que está nesse eixo? Ó, é o pH final menos o inicial. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vamos fazer uma folhinha à parte aqui, ó. Vamos fazer uma folhinha à parte aqui, ó. ΔPH é igual. pH final é 5,04 menos pH inicial, que é 4,91. Dividido por ΔV. Qual que é o volume final? O volume final é 24. Qual que é o volume inicial? É 23. Então, ΔPH, tudo bem? Aqui eu vou tirar a derivada em cada ponto. Eu vou tirar várias derivadas entre dois pontos. Certo? Então, o meu ΔPH dividido pelo meu ΔV dá, deixa eu ver aqui, 0,13. Esse menos esse dividido por esse menos esse dá 0,13. Legal? Ó, estamos aprendendo a fazer a derivada. Ó, agora, meus amores, para você não se confundir, ó, você vai pegar a derivada entre esses dois pontos, ó. Tá? Ó, faz com canetinha diferente. Então, não é entre esses dois pontos, depois pula para baixo, entre esses dois pontos. Não, você vai fazer entre esse e esse, depois 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 entre esse e esse, ok? Então, se você não fizer com canetinha, você se perde inteirinho. E é bom você perceber, ó, por que eu coloco aqui, ó, esse traço? Porque entre esses dois pontos, a derivada eu vou mensurar aqui, ó. Entre esses dois pontos, a derivada eu vou mensurar aqui. E aí, quando eu vou fazendo seguidinho, aqui sai a última derivada. Sempre faltam, né? Eu poderia ter deslocado tudo para cima aqui, ó. Também daria para fazer assim. E a última linha ia ficar vazia. Também daria para fazer assim, né? Mas vamos uniformizar a linguagem. Vamos fazer todo mundo assim, ó. Pum. Tá? A primeira linha sempre vazia da primeira derivada. E da segunda vai ficar duas linhas vazias. Ó, quando eu for botar a segunda derivada, que é a derivada da primeira derivada, eu tenho que colocar duas linhas, porque o mesmo fenômeno que ocorreu aqui, ó, vai ocorrer aqui, quando eu for derivar a primeira derivada, né? Então, eu vou ter que colocar essa linhazinha aqui, ó. Tá? Muito bem. Então, vamos calcular a derivada entre esses dois pontos? Gente, fiquem tranquilos que eu não vou fazer de tudo, tá? Eu só quero que você entenda o como fazer, para a gente entender o porquê de tudo, e aí depois eu já vou preencher o resto da tabela inteira, tá? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Qual que é o volume médio entre esses dois pontos, entre 24 e 25? Aonde está o meio do caminho entre 24 e 25? 24,5, né? Qual que é a derivada desses dois pontos? É o volume final menos o pH final menos o pH inicial dividido pelo volume final menos o volume inicial. Então, ó, eu vou puxar uma folhinha aqui para vocês. Olha lá. Ó. 5,2
menos 5,04 dividido por 25 menos 24. É essa continha que eu estou fazendo aqui, ó. É delta pH, ó, delta y, né? Delta y, ó, o pH final é 5,2. O pH inicial é 5,04. O delta y é esse menos esse. E o delta x é o volume final é 25, o volume inicial é 24. É isso que eu estou fazendo, ó. Perceba que tem um triângulo aqui, ó. É muito legal entender isso. Ixi, pintei a parede. A mulher vai ficar brava, hein? Meu Deus do céu. Deixa eu deixar quieto, depois eu meto um álcool aqui, né? Ó, perceba que eu tenho um triângulo aqui, ó, né? Eu estou metendo um triângulo em cada ponto, é isso que eu estou fazendo, tá? Bacana de entender isso, né, gente? Então, quando eu faço o resultado dessa conta daqui, ó, se você fizer na sua calculadora, dá 0,16. Beleza? Vamos fazendo então? Ah lá, vamos continuar. Entenderam como é que é? Ó, agora, olha lá. Eu vou fazer a derivada entre esses dois pontos. Certo? Por isso que é bom fazer com corzinha diferente, ó. Então, qual que é o volume médio que está no meio do caminho entre 25 e 26? 25,5. Qual que é a derivada nesses dois pontos? É esse menos esse dividido por esse menos esse. Fazendo a continha, isso dá 0,24. Certo? Muito bem. Gente, vamos fazer mais dois pontos aqui, e aí depois a gente passa para a segunda derivada, para você ver como é que faz. É igualzinho, não tem erro, tá? Então agora nós vamos fazer entre esses dois pontos, ó. Tá? Qual que é o volume intermediário ou volume médio entre 26 e 27? O volume que está no meio do caminho, entre 26 e 27. 26,5. Daqui a pouco eu vou explicar o que é esse volume médio, tá? Devagarinho a gente vai construindo as coisas. Qual que é a derivada entre esses dois pontos? É esse menos esse dividido por esse menos esse. Certo? Então vai dar 5,63 menos 5,44 dividido por 27 menos 26, que é 1. Né? Fazendo essa continha, a derivada aqui dá 0,19. 0,19. Vamos fazer a derivada aqui agora. Certo? Ó, qual que é o meio do caminho entre 27 e 28? 27,5. Qual que é a derivada entre esse ponto e esse ponto? Acho que a gente vai fazer mais aqui, né? Qual que é a derivada entre o volume 27 e 28, né? Nesses dois pontos. É 10,6 menos 5,63 dividido por 28 menos 27. Fazendo essa continha, dá 4,97. Certo? Mais um ponto para finalizar. Aqui a primeira derivada, depois a gente vai para a segunda. Então, qual que é o meio do caminho entre 29 e 28? 28,5. É o volume médio. Qual que é a derivada aqui entre esses dois pontos? A derivada é 11,1 menos 10,6 dividido por 29 menos 28. Fazendo essa continha, a derivada dá meio. Certo? Último ponto. Vou fazer entre esses dois pontos aqui, ó. Como é que fica? Qual que é o meio do caminho entre 29 e 30? 29,5. Qual que é a derivada entre esses dois pontos? É 11,3 menos 11,1 dividido por 30 menos 29. Fazendo essa continha, dá 0,2. Vou fazer agora o resto, né? Já chegou até aqui, termino. Vamos fazer entre esses dois pontos.
Então, meio do caminho entre 30 e 31 é 30,5. A derivada nesses dois pontos é 11,5 menos 11,3 dividido por 31 menos 30. Isso dá 0,2. Muito bem. Agora, meus amores, é tudo igual, né? Eu vou construir a tabela da segunda derivada. Como é que a gente faz isso? Mesma coisa, pega duas corzinhas para você não se perder, tá? Então, eu vou construir a derivada entre esses dois pontos. E eu vou colocar ela aqui, ó. Então, sempre a linha que eu preencho a derivada é referente a linha que ele está e a anterior. Igual que a gente fez aqui, tá? Então, qual que é? Aqui é o raciocínio igual, gente. Qual que é o volume médio entre 23,5 e 24,5? O que está no meio do caminho entre 23,5 e 24,5? 24. 24, né? Qual que é a segunda derivada? A segunda derivada é a derivada da derivada. Então, vou aplicar a derivada aqui também. Daqui a pouco você vai entender para quê que serve tudo isso. Então, vamos aplicar a derivada aqui. Derivada é derivada, gente. É ΔY sobre ΔX, né? Com esse gráfico da primeira derivada, eu tenho um ΔY por ΔX, né? Ok? Então, vai ficar assim, ó. 0,16 menos 0,13 dividido por 24,5 dividido por 23,5. Perceba que para achar essa tabela eu tenho que aplicar a derivada na primeira derivada. Se eu aplicar aqui eu estou lascado, tá? Então vamos lá, mesmo cálculo, fica 0,16 menos 0,13 dividido por 24,5 menos 23,5. Isso dá 0,03 de segunda derivada. Muito bem, agora, olha lá, corzinha verde. Né? Qual que é o meio do caminho entre 24,5 e 25,5? 25. É o volume do meio, né? É o volume médio que está no meio do caminho entre esse e esse. Qual que é a derivada? É esse valor menos esse dividido por esse menos esse. É y final menos y inicial dividido por volume final menos volume inicial. Então, quando eu faço essa continha, isso dá 0,08. Muito bem. Canetinha vermelha de novo. Ó. Vou fazer a derivada, a segunda derivada entre esses dois pontos. Volume médio dá qual que é o meio do caminho entre 25,5 e 26,5? 26, né? Qual que é a derivada aqui, ó, a segunda derivada, né? A derivada da derivada é 0,19, ó, aqui vai dar negativo, né? Não tem problema. Depois, se eu esquecer de falar nos vídeos, você me pergunta o que é derivada negativa. Dá para responder, tá? Mas eu vou falar no momento oportuno, quando eu estiver olhando para os gráficos. Aí, se eu esquecer, você me lembra no plantão. Como é que fica, então? 0,19 menos 0,24 dividido por 26,5 menos 25,5. Fazendo essa continha, a derivada aqui dá menos 0,05. Não tem problema nenhum, tá? Muito bem. Vou fazer a segunda derivada aqui, ó, entre esses dois pontos. Qual que é o meio do caminho entre 26,5 e 27,5? 27. Né? 27. Qual que é a derivada entre esses dois pontos? 4,97 menos 0,19 dividido por 27,5 dividido por 26,5. Quando eu faço essa conta, dá 4,78. Tá? Muito bem. Agora eu vou finalizar essa tabela, que se lasque. Vamos lá. Eu vou fazer a derivada entre esses dois pontos. Meio do caminho entre 27,5 e 28,5. 28. Vou ligar o turbo agora, tá? Meio menos 4,97 vai dar um número negativo, dividido por 28,5 menos 27,5. Fazendo essa continha, dá menos
menos 4,47. Beleza? Verdinho agora. Qual que é a derivada entre esses dois pontos? Qual que é o meio do caminho entre 28,5 e 29,5? 29. Né? Qual que é a derivada? A derivada é esse menos esse dividido por esse menos esse. Isso dá menos 0,3. Agora eu vou fazer a derivada entre esses dois pontos. Aí, ó, dá certinho, né? Ó, meio do caminho entre 29,5 e 30,5 dá 30. 0,2 menos 0,2 dá 0, dividido por 30,5 dividido menos o 29,5 dá 0. Ó, aqui a derivada deu 0. Certo? Aliás, por que na matemática a gente deriva e depois iguala a 0, hein? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Olha só, então, essa tabelinha aqui, construída a partir dos dados da titulação, com a primeira derivada e a segunda derivada, ela vai servir como um instrumento para a gente discutir, para futuras discussões e interpretação de dados analíticos. A gente vai usar ela o tempo todo, tá? Ó, perceberam por que o tio colocou aqui e aqui duas linhas? Porque eu poderia ter pensado o contrário, ter feito isso aqui deslocado para cima, isso aqui para cima, mas eu ia ficar com duas lacunas aqui embaixo e aqui com uma, tá? Às vezes você vê dessa forma, mas vamos padronizar a linguagem, a gente vai trabalhar assim. Então, pegou a tabela dos dados de titulação, prolonga, monta a tabela da primeira e da segunda derivada, já coloca dois traços aqui, né? Um traço aqui, traço aqui, traço aqui, traço aqui, traço aqui, traço aqui, é mecânico, né? E aí a gente começa a fazer as derivações, beleza? Então, vou parando por aqui, porque já está dando 32 minutos. Continuamos desse ponto no próximo vídeo. Beijo, beijo, até a próxima.